Olá, pessoal. Vamos falar mais hoje novamente sobre mais uma síndrome geriátrica. Iremos abordar hoje síndrome de imobilidade e aproveitar também para falar sobre úlcera de pressão ou lesão por pressão, né? Que é mais conhecido muitas vezes ali por escaras, né? É uma condição extremamente dolorosa, né? Com prejuízo importante para esse paciente. Então, lembrar que a imobilidade, né, a incapacidade que significa incapacidade de movimentar parte do corpo ou de se locomover-se, né? Está intrínseco aí a questão da dependência funcional, né, do se depender de alguém, né? E essa questão de imobilidade, ela pode durar por poucos dias, né, que ser considerado um repouso de 7 a 10 dias, ser considerada uma imobilização, que dura aí de 10 a 15 dias, num decúbito de longa duração, mais de 15 dias. E também nós vamos ver que é diferente do que a gente fala, que é uma síndrome de imobilidade, né, que é uma complicação de quando esse decúbito de longa duração se prolonga, né? E vamos ver aí também a questão da repercussão disso no organismo, né? Essa imobilidade, ela pode ter causa súbita ou aguda, né? Ser consequência de algo crônico, se instalar de forma progressiva, né? Ser temporária, e como a gente falou, né? Por poucos dias, ou ser prolongada, ser passível de um tratamento ou de uma reabilitação, ou ser uma condição definitiva, né? Ter como causas aí fatores extrínsecos ou fatores intrínsecos. Lembrando aí que muitas vezes a questão da imobilidade prolongada aí está associada a doenças, a iatrogenia medicamentosa, a fatores socioambientais, inclusive negligências. Então, muitas vezes, fatores relacionados aí que poderiam ser o quê? Prevenidos, né? E aí são diversas causas, né, da imobilidade, dessa dificuldade, incapacidade de mover parte do corpo ou se locomover, né, ou se deslocar, né. São fraturas, são doenças, condições crônicas e graves, né, ou até mesmo agudas de descompensação de órgãos, né, doenças cardíacas, pulmonares, doenças infecciosas, sequelas neurológicas, né, por trauma, infecção, neoplasia ou acidente vascular encefálico, demência avançada, a doença de Parkinson, afecções reumáticas, câncer, fraqueza muscular, desnutrição, abandono, causa medicamentosa. E aí nós vamos ver uma repercussão em todo o organismo a essa nova condição, né? Atrofia muscular, rigidez articular e anquilose, a perda de massa óssea também aí associada, levando uma osteoporose, as incontinências, obstipação e fecaloma, incontinência fecal, paradoxal, úlcera de pressão, pneumonia, TVP, tromboembolismo venoso profundo, ou associado ao tromboembolismo pulmonar, delírio, né, confusão mental, depressão, desidratação, desnutrição, disfagia, e nunca é normal, né, todas essas condições. E sempre, né, na medida do possível, sempre tentar prevenir isso, porque uma vez instalada, a recuperação e a reabilitação é mais complicado, então é mais fácil a gente prevenir, né? E aqui mostrando para vocês diversas causas, né, associadas aí, né, do sistema nervoso, o AVC, o Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, a demência, a neuropatia, a depressão, a doença pulmonar crônica, a insuficiência cardíaca, a cardiomiopatia isquêmica, a insuficiência arterial, as doenças dos pés, as doenças articulares, a desnutrição, a iatrogenia, muitas vezes aí com medicamento, o isolamento social, né, a polimialgia, as sequelas de fraturas, de doenças reumáticas, de câncer, né, tudo isso podem ser causas que podem levar esse indivíduo à imobilidade, né? Continuando aí, né, como consequências nos diversos órgãos e sistemas, né? A depressão, a piora do declínio cognitivo, a inversão do ritmo sono e vigília, pneumonia,
atelectasias, insuficiência respiratória, tromboembolia pulmonar, TVP, isquemia, piora da circulação arterial, hipotensão postural, edema linfático, baixa, do ponto de vista, né, endócrino metabólico, alteração da resposta à insulina, uma hipofunção da suprarrenal, alteração da excreção de sódio, de potássio, retenção hídrica, redução da capacidade aeróbica, da própria eritropoese, né, da redução da síntese de vitamina D, a desnutrição, o fecaloma, a disfagia, a gastroparesia, né, a incontinência urinária, a retenção urinária, infecções urinárias. Podemos aí também falar do ponto de vista gástrico e associado o risco de litíase biliar, de inflamação ali de gastrites, de úlceras, né? Atrofia da pele, úlceras de decúbito, equimoses, dermatite, micoses, encurtamento e atrofia de tendões e contraturas, redução da massa muscular, a sarcopenia, né? Redução da força e do desempenho associado, a osteoporose, as fraturas espontâneas, as anquiloses, as artroses, então, com consequências muito graves e difícil de reabilitação. Então, a melhor forma realmente é prevenir essa imobilidade. E aqui mostrando novamente para vocês que o próprio envelhecimento, ele já cursa com declínio aí das diversas funções de órgãos e sistemas. E aí, quando você faz um repouso em cama, ou hospitalização que tem um repouso prolongado, há uma acentuação dessa perda, né, de órgãos e sistemas, e aí é onde que vai culminar, né, com as consequências vistas aí do declínio da imobilização prolongada, né, do repouso, do decúbito de longa duração. E aí a gente fala de uma outra coisa associada também a esse decúbito prolongado, que é a síndrome de imobilidade. Ela é uma síndrome bem definida, com critérios maiores e menores, né? Você tem que ter 2 critérios maiores, que seria já a presença de um déficit cognitivo de médio a grave, né, e múltiplas contraturas ou anquilose. E 2 menores, que seria ou sofrimento cutâneo, úlcera de pressão, disfagia, dupla incontinência ou afasia, né? Então, ela é uma síndrome bem definida e ela é resultante aí desse quadro de imobilização desse indivíduo, né? Então, ela deriva do fato de que todos os órgãos e sistemas podem ressentir-se gravemente da própria imobilidade e de suas consequências, a começar pela deteriorização intelectual e comportamental, dos estados depressivos, dos distúrbios cardiovasculares, respiratórios, digestivos, metabólicos, obstipação intestinal, hipotonia muscular, osteoporose, contratura e negativação do balanço nitrogenado. Trata-se, portanto, de um complexo de alterações que repercutem negativamente sobre o organismo, tendo a origem na imobilidade. Então, quando a gente chega nessa situação, que é a própria síndrome de imobilidade bem definida, ela é muito complicada, muito complexa para uma reversão. Então, o ideal é, quando o indivíduo ali se encontrar, né, ali numa hospitalização ou de uma causa ali que leve a ele esse decúbito prolongado, esse indivíduo merece uma assistência de reabilitação e a gente diminuir essa questão do decúbito para evitar que a longo prazo ele venha complicar com a instalação dessa síndrome de imobilidade, uma síndrome extremamente complexa e difícil de reversão. E como nós vimos, né, ela chega a ser o extremo daquela situação. Então, é onde a gente vai ver as principais consequências aí estabelecidas da imobilidade prolongada nesses indivíduos, né? E aí a gente vê também que a imobilidade, e uma das critérios menores da síndrome de imobilidade é a úlcera de pressão, né? Ela é uma área de lesão de pele, de tecido subjacente, decorrente da pressão extrínseca aplicada sobre a superfície corpórea que persiste mesmo após a remoção da pressão sobre o local, né? Ela acaba sendo uma lesão isquêmica, porque aqueles pequenos vasos da derme, que ali nutrem, eles vão isquemiando, né? E provocando essa lesão, né? E são condições que facilitam, né, a instalação da úlcera de pressão. Primeiro, né, é permanecer no mesmo decúbito, o decúbito prolongado. A falta da mudança de decúbito desse indivíduo é o principal fator, né? Mas as contribuições do envelhecimento fisiológico da pele, aquela pele mais ressecada, aquela pele mais fácil de ser lesada, né? Ela também facilita essa questão. A condição nutricional,
né, idosos, né, e muitas vezes ou obesos ou baixo peso, desnutridos, facilitam o surgimento. E essa úlcera, ela surge quando essa pressão extrínseca, ela é mais de 32 milímetros de mercúrio por mais de 2 horas sobre a superfície óssea, né, a pele naquela superfície óssea. Então, a gente tem o quê? Que sempre tentar ficar o quê? Mudando de decúbito esse indivíduo para não aparecer essa lesão, né? Nós temos que forças de fricção, que são como se fossem atritos, né? Leva à perda do extrato córneo, facilitando o surgimento, a força de cisalhamento, que é onde você também repercute a questão da gravidade, né? Um indivíduo, vamos supor, aqui seria onde ele encosta, e aqui seria um indivíduo. E aí, à medida que ele vai descendo, né? Igual a gente muitas vezes está na cadeira ou está no encosto e vamos descendo, né? Isso aqui é uma força que acaba sendo de cisalhamento, que vai permitir, pela ação da gravidade ali também, a ruptura da epiderme e os vasos que suprem a derme, facilitando também aí o surgimento da úlcera de pressão. A umidade também é um fator de fragilização da camada córnea que facilita também o estabelecimento dessa úlcera de pressão, né? Diferente da pele hidratada, da pele bem cuidada, e aí que já são um fator protetor. Então, a gente vê muito nisso, né? O estado geral influencia, a idade, as comorbidades prévias desse indivíduo, principalmente indivíduos que muitas vezes têm comorbidades associadas aí já com prejuízo circulatório, a imobilidade como principal fator, a falta de mudança de decúbito, a perda de sensibilidade, o peso, o suor, as incontinências, né? Urinárias, fecais, a diarreia, a má circulação periférica, são todos estados que influenciam e pode ser predisponente à úlcera de pressão numa situação em que esse indivíduo vai ter uma restrição dessa mobilidade, né? E aqui mostrando, né, a escala de Braden, dentro desses fatores de risco, é um paciente de alto risco, aquele que pontua 16 ou menos, e baixo risco, aquele que pontua 17 ou mais. Então, quais critérios que ele vai avaliar? Né? A percepção sensorial. Então, a gente viu que pacientes que têm essa percepção sensorial totalmente limitada, eles estão em maior risco, né? A umidade, pacientes que estão submetidos à umidade constante dessa pele, seja por urina, por fezes, pelo suor, né? Aquele paciente que permanece molhado tem um maior risco. A atividade, quanto mais acamado, quanto mais com restrição da mobilidade, ele tem um maior risco, né? Paciente desnutrido tem um maior risco, né? E pacientes que são submetidos, né? Aquela questão da força, tanto de fricção quanto de cisalhamento, é um paciente que tem um potencial de maior risco para desenvolver essa lesão de pressão. Então, a importância da gente identificar esses fatores de risco diante de um paciente que muitas vezes vai permanecer num decúbito prolongado, numa hospitalização prolongada, para a gente poder estar identificando, intervindo e evitando que esse paciente desenvolva essa lesão por pressão. E, inclusive, nos nossos pacientes já com síndrome de imobilidade estabelecida. É uma das intervenções, né? Muitas vezes na síndrome de mobilidade estabelecida, o que nós temos que fazer é prevenir as maiores complicações da imobilidade, porque reverter o quadro é muito complicado. Então, uma das formas da gente atuar também com esse paciente é prevenir a formação de lesões por pressão. E aqui mostrando para vocês, dependendo da área que esse paciente, né, ele fica sob essa superfície, né, de contato, onde que se formam as escaras, né, o paciente em decúbito lateral, o paciente que fica muito tempo em cadeira de roda, o paciente que permanece muito tempo em decúbito dorsal, onde são mais passíveis de formarem essas lesões. E aqui é a classificação, né? Essa lesão de pressão, de acordo com a profundidade da pele e tecidos que ela atinge, ela pode ser classificada. Estágio 0, né? Ou não passível, né? O estágio 0 seria a lesão suspeita de tecidos profundos, seria uma área púrpura ou marrom localizada de pele intacta ainda, né? Ou pálida, né? Mas ali a gente que podem estar submetidas aí a alguns fatores de risco, é o estágio 0, né? A estágio 1 é aquela pele intacta, mas que já tem uma hiperemia mantida em área localizada de proeminência óssea. Você tira ele da área de proeminência óssea e ainda aquela área hiperemiada ainda fica. Ali já é estágio 1, ali já está sofrendo um processo isquêmico ali daqueles vasos da derme ali daquela região. O estágio 2, você já consegue, né, a questão de você atingir a derme,
né? Você já consegue visualizar aquela úlcera com leito vermelho rosa, sem necrose, ou é uma úlcera que já tem a bolha, né? Ou já fez uma pequena escarificação, então já é o estágio 2, né? Já atingiu a derme. A bolha já é uma lesão que caracteriza-se pela a perda da estrutura da epiderme, tá? Então, você já tem bolha, já é estágio 2. O estágio 3, perda da espessura total, né? Onde você já está lá na hipoderme, já consegue visualizar o subcutâneo, né? Porém, ossos, tendões e músculos não estão expostos. Estágio 4, você já tem uma perda total disso aí, onde você já está exposto o osso, o tendão, o músculo, tá? Você já rompeu ali, muitas vezes, aquela questão da fáscia muscular. Então, você já invadiu ali, tá? E a não classificável, né? Que é muitas vezes aquela recoberta por necrose, que a gente precisa retirar a necrose e avaliar melhor onde está essa lesão. Aqui mostrando, então, a grau 1, ali a hiperemia sobre uma proeminência óssea, né? Ali você tirou ele do decúbito, onde ele estava deitado sobre essa proeminência óssea, a hiperemia ainda manteve. Aqui, o grau 2, que é onde a gente já vê uma pequena escorificação, então ele já perdeu a epiderme, essa lesão já está na derme. O grau 3, né? Você já viu que esse indivíduo, a fáscia muscular está íntegra, você já consegue visualizar ali, ele já perdeu, já está em lesão ali de subcutânea, ele barou ali na fáscia muscular, né? Então, grau 3. E o grau 4 rompeu. Rompeu essa fáscia muscular, já atingiu músculo, osso, então já é uma lesão mais profunda. Como que a gente avalia, né? Então, sempre, né, é uma coisa que precisa de avaliação diária, né, desse paciente, mas para o paciente que está hospitalizado, a gente precisa avaliar, e é por quê? Porque dependendo da avaliação, vai se mudando o curativo desse paciente para poder facilitar aí a questão da cicatrização, né, adequada, da revitalização, né, dessa região. Então, sempre avaliar a questão de comprimento e largura, para avaliar se ela vem diminuindo ou não, a profundidade, muitas vezes aí com o uso de sonda ou suave, o volume de exudação, né, a quantidade, o tipo, a coloração, né, se tem odor ou não, né, a cor do tecido, como que ele está evoluindo, né, do vermelho, amarelo, castanho, negro, rosos, as margens de cicatrização, a questão de se tem dor ou não, né, tudo isso é importante na avaliação. E aqui mostrando para vocês, além de cuidados gerais, né? A paciente com úlcera de pressão, ele é indicativo número 1 de paciente para suplementação nutricional. Né? A gente viu que a desnutrição, o fator nutricional desse paciente é um componente importante para um paciente que está na questão de restrição dessa mobilidade vir cursar com úlcera de pressão. Então, nós temos que suplementar esse paciente. Muitas vezes, suplementos à base de arginina, que nos ajudam muito na questão dessa revitalização dessa pele, né? Dessa questão de revitalização. Mudança de decúbito, né, é algo fundamental. Nós não podemos deixar esse paciente por mais de 2 horas na mesma posição, sobre a proeminência ali, deitado sobre aquela proeminência óssea, porque senão essa ferida não vai cicatrizar, né? Então, mudança de decúbito importante, a hidratação dessa pele, né? A questão da higienização dessa pele, não deixar esse indivíduo exposto à umidade, né? A umidade de suor, a umidade de fezes, de urina, esse indivíduo merece ser trocado. Então, além desses cuidados gerais, nós precisamos cuidar especificamente dessa lesão, né? Então, lavar essa lesão com soro fisiológico, né? O ácido graxo essencial, ele é importantíssimo para a revitalização, principalmente úlcera de pressão com tecido de granulação ou grau 1, úlceras que já estão sem secreção, que necessitam-se apenas ali de você hidratar aquela região para ela conseguir revitalizar. O hidrogel, a placa de hidrocoloide, né? Ela entra sim também nessa mesma indicação, são úlceras de pressão secas ou pouco exudativas, né? Grau 1 ou grau 2, geralmente troca de 3 em 3 dias. Esses pacientes, né? Ela também, a placa de hidrogel e hidrocoloide, muito bom para regiões onde que muitas vezes estão expostas à umidade, porque ela bloqueia um pouco essa umidade. Então, muitas vezes ali em região de fraldas, né? Escara sacral, trocantérica. Então, já nos ajuda muito a evitar ali a umidade nessa região para poder mesmo, para que haja cicatrização. O alginato de cálcio, né? Ele tem uma consistência como se fosse um algodãozinho. E aí você coloca ele sobre aquela área
e ele vai tomando uma consistência como se fosse de uma pomada. Por quê? Porque a função dele é absorver essa secreção. Então, indicado muitas vezes em úlceras por pressão exudativa ou com pequenos sangramentos, né? Ali, então a gente consegue secar essa lesão e permitir aí a reepitelização adequada. O carvão ativado vai ser muito utilizado muitas vezes quando você tem uma infecção local dessa úlcera de pressão, né? Quando ela está muito exudativa, o odor fétido, porque o carvão ele tem essa questão de cuidar do odor do ambiente, né, de adstringir essa questão do odor. Então, ele também combate ali a questão da infecção bacteriana local, né? A papaina, muitas vezes, em necroses pequenas, a gente pode fazer o debridamento químico dessas necroses. Necroses maiores, muitas vezes, são necessárias ir para centro cirúrgico para fazer a debridação mecânica, com o uso de analgesia apropriada, né? Questão de avaliando o risco aí, às vezes, de vasos importantes por trás que podem sangrar. Então, assim, muitas vezes, necroses maiores merecem essa questão de avaliação mesmo em centro cirúrgico para debridamento, né? Então, aí a importância de cada dia, né? Você ir avaliando. E a importância de ver, muitas vezes, nessas feridas que estão contaminadas, nessas úlceras por pressão de contaminação, avaliar se há comprometimento sistêmico, porque se houver comprometimento sistêmico, há necessidade de entrar com antibiótico terapia sistêmica também, né? Não só o cuidado local, mas a questão do antibiótico terapia sistêmica. Então, vamos pensar assim, numa evolução, um paciente chega, né, muitas vezes com uma infecção sistêmica associada a uma úlcera por infecção ali, a gente entra com os cuidados gerais para esse paciente, a gente entra com os antibióticos sistêmicos, entramos aí também com curativo aí com carvão ativado, né, vamos controlar ali localmente ali também essa infecção e vamos avaliando. No dia seguinte já não tem, com o tempo já vai reduzindo essa secreção, né, ela já não está com característica mais de tanta purulência, já está com uma quantidade menor, já é passível, às vezes, trocar o curativo aí para um alginato de cálcio, né? Aí, quando a gente pode trocar por alginato de cálcio, né? E aí secamos essa ferida está um pouquinho seca e às vezes com um pouquinho mais de fibrina, né? Com aspecto como se fosse um pouquinho de tecido ali, né? Tecido fiapo, eu falo muito que parece, a fibrina parece muito fiapo de pano, né? Ali uma plaquinha branca. Um outro curativo que não está escrito aqui, mas que seria apropriado nessa fase para debridar essa fibrina, essa proteína e permitir com que a pele ali reptilize ali sobre os tecidos, né, também se refaçam ali sobre aquela região, a gente tem que debridar quimicamente. Então, a gente pode usar muito aí a questão a base de colagenase, né, que vão debridar essa fibrina aí, né, e aí a gente debridou, tá bonitinho, tá granulado, tá vermelhinho vivo, sem secreção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que hidratar, apenas hidratar para permitir a revitalização ali daquele tecido, né, então aí a gente pode usar, se a gente tem a disponibilidade de usar a placa de hidrocoloide, porque esses curativos não são baratos, né, ótimo, se não, a questão do ácido graxo essencial, né? E aí a gente vai vendo que esse indivíduo vai reptilizando, vai fechando, e é uma vitória muito grande quando esse indivíduo consegue fechar essa lesão por pressão, né? Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes essa lesão por pressão não é só um sofrimento físico. Dói, primeiro é um sofrimento físico, porque dói, mas também porque muitas vezes as pessoas ao redor, elas não querem ficar perto de uma pessoa que tem às vezes uma lesão complicada, ninguém quer ver uma lesão dessa, às vezes a questão do odor, então acaba que esse indivíduo que muitas vezes tem essa lesão por pressão, além de ter o sofrimento físico, ele também aí é passível dessa questão do sofrimento psicológico, do isolamento social que decorre de todo esse processo. Então, a importância da gente cuidar bem, né, desses indivíduos. E para a família, para nós médicos, quando a gente vê que esse paciente muitas vezes chega de uma hospitalização prolongada, né, que houve aquela questão da perda aí associada com a hospitalização, né, nutricional, o decúbito prolongado, e aí chega muitas vezes com escara sacral, trocantérica, calcânea, e a gente intervém, e essas escaras vão fechando, né, é uma vitória muito grande. Né? Então, assim, é algo que a gente pode intervir, pode cuidar e com certeza que melhora a qualidade de vida. Mas, sobretudo, lembrar sempre, paciente em risco, a gente deve prevenir. A melhor coisa é prevenir essa situação.
né? Então, fica aí o recado, né? A questão da síndrome de imobilidade, ela é como se fosse um extremo aí associado à questão da imobilidade, né? Então, nossa principal função é identificar pacientes possíveis de risco e reabilitar física, né, fisicamente esses pacientes para evitar com que eles cheguem à síndrome de mobilidade, que é difícil de recuperar esse paciente. E uma vez instalada essa síndrome de mobilidade, nossa função é tentar minimizar as complicações estabelecidas, né, que a gente viu por aí, associadas a essa síndrome, né, a imobilidade prolongada, identificar os fatores de riscos, intervir, principalmente aí a questão, nós trouxemos aí, da questão da lesão por pressão, né, nossa importância em prevenir e, quando instalada, também tratar adequadamente, né, melhorando aí, tentando melhorar um pouco aí a qualidade de vida desses indivíduos.